Você já saiu do cinema com a sensação de que os filmes de hoje parecem todos iguais? E mais do que isso, será que a criatividade no cinema está em declínio? Hoje, vamos refletir sobre uma questão que está na mente de muita gente que gosta de cinema. Por que tantos filmes parecem reciclar as mesmas ideias? Seria culpa das franquias? Do público? Ou há algo mais profundo acontecendo? Será que a era dourada do cinema ficou para trás? Ou estamos apenas vivendo um novo tipo de criatividade que ainda não conseguimos compreender? Um dos argumentos mais comuns para a aparente falta de criatividade é o domínio das franquias e dos remakes. Nos últimos anos, Hollywood tem apostado pesadamente em sequências de filmes de super-heróis, refilmagens de clássicos e adaptações de livros ou jogos. Essas produções têm uma base de fãs consolidada, o que garante bilheteria. Mas será que isso está matando a inovação? Se olharmos para os filmes independentes ou de menor orçamento, Welcome back to Who Wants to Be a Millionaire. ainda há espaço para criatividade, mas eles raramente têm a mesma visibilidade que os blockbusters. Isso levanta uma questão. A demanda por filmes conhecidos e seguros está moldando a indústria de uma forma que desencoraja o risco e a originalidade? Outro ponto que podemos pensar é a globalização da indústria cinematográfica. Hoje, os filmes precisam agradar uma audiência global. Grandes estúdios não estão mais pensando apenas no mercado americano, mas também no europeu, asiático, latino-americano. Isso cria uma tendência de simplificação das histórias e personagens para que sejam compreendidos em qualquer lugar do mundo. A consequência? Tramas mais universais, com menos nuances culturais e narrativas complexas, para garantir que o filme funcione em mercados diversos. Essa fórmula global pode estar achatando a diversidade criativa dos roteiros. Com isso, muitos filmes são feitos para serem acessíveis e consumíveis por todos, o que pode tirar um pouco da profundidade e originalidade. As plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime e Disney Plus, também desempenham um papel importante nesse cenário. Por um lado, elas oferecem uma diversidade enorme de conteúdos, mas, por outro, a velocidade com que novos títulos são lançados pode comprometer a qualidade. Hoje, existe uma demanda crescente por quantidade. Séries e filmes são produzidos em uma velocidade impressionante, o que pode levar a roteiros menos trabalhados, com estruturas previsíveis e fórmulas que já foram testadas e aprovadas. O risco criativo é substituído pela necessidade de manter os assinantes engajados e produzindo hits que rapidamente se tornam obsoletos. Seguindo esse pensamento, mas agora do ponto de vista dos estúdios, investir em uma ideia completamente nova é muito mais arriscado financeiramente do que seguir uma fórmula comprovada. Produzir um filme original, com ideias ousadas, pode significar gastar milhões em algo que pode fracassar. O risco criativo é substituído pela necessidade de manter os assinantes engajados e produzindo hits que rapidamente se tornam obsoletos. Por isso, filmes baseados em propriedades intelectuais já conhecidas, como quadrinhos ou franquias antigas, oferecem uma segurança maior de retorno, deixando pouco espaço para arriscar em novos conceitos. Os grandes estúdios estão focados em minimizar riscos, e isso afeta diretamente o nível de inovação e originalidade que vemos nas grandes produções. Outro aspecto interessante para se refletir é que, nos últimos anos, muitos filmes têm incorporado pautas sociais como diversidade de gênero, feminismo e racismo em suas tramas, o que é importante para dar visibilidade a questões necessárias. No entanto, há uma discussão crescente sobre se essa pressão para abordar temas sociais, em alguns casos, pode estar substituindo a qualidade narrativa e o foco em um bom roteiro. Alguns críticos argumentam que a inclusão dessas pautas às vezes parece forçada, comprometendo a fluidez da trama. A preocupação em enviar uma mensagem
ou ser politicamente correto pode, ocasionalmente, tirar a atenção do desenvolvimento natural da história e dos personagens. Isso não significa que esses temas não devam ser abordados. Pelo contrário, eles são essenciais. A questão é como fazer isso de maneira orgânica, como esses exemplos brilhantes, sem que pareça uma imposição externa que interfira na narrativa. Será que a tentativa de atender a essa demanda está sacrificando a criatividade ou a qualidade de algumas produções? Mas e o público? Creio que essa é a questão mais importante até agora, pois não podemos esquecer que a demanda também molda o que os estúdios produzem. Com a facilidade de acesso e a enorme quantidade de opções disponíveis, o público tem se tornado mais impaciente. Se um filme não atrai a atenção nos primeiros minutos, é fácil abandoná-lo e escolher outro. Isso faz com que os estúdios e roteiristas se concentrem em criar inícios chamativos e uma narrativa mais direta, o que pode, por vezes, comprometer o desenvolvimento profundo de personagens ou tramas mais complexas. Em última análise, o público, consciente ou inconscientemente, está moldando os padrões de produção. A demanda por histórias rápidas, intensas e que proporcionem uma gratificação instantânea contribui para o uso repetido de fórmulas previsíveis e menos experimentação narrativa. Depois de todas essas reflexões, a resposta para a pergunta se os filmes estão menos criativos é de grande complexidade. Existem muitos fatores em jogo, desde as demandas do mercado global, a pressão por lucros e, principalmente, a busca imediatista do público. Mas isso significa que o cinema está condenado à mesmice? Não necessariamente. Ainda existem filmes originais e desafiadores sendo feitos, Okay. You have my attention, young lady. mesmo que não estejam nas grandes bilheterias. A criatividade não desapareceu. Ela talvez esteja mudando de lugar e de forma. O que podemos fazer é valorizar produções originais e criativas, buscando além dos blockbusters e apoiando filmes independentes. No final das contas, o futuro do cinema está nas nossas mãos. O que você acha? O cinema está ficando menos criativo ou só diferente? Deixe nos comentários.